Boa tarde, amores, nessa belíssima lua ainda nova, numa fase quase crescente em Leão, vamos fazer as nossas previsões para a próxima semana. A próxima semana teremos então uma semana de fase crescente, uma semana que cresce em específico cresce a partir de uma energia virginiana, porque a lua ela entra nessa fase crescente exatamente nesse signo, no signo virginiano. Então, nós teremos como início, marco dessa nova fase, um Sol a 16 graus de Gêmeos e em uma quadratura perfeita, um ângulo perfeito de 90 graus, nós teremos a Lua em 16 graus de Virgem. Quando se cria, então, esse ângulo de 90 graus entre o Sol e a Lua, se cria também um novo relacionamento, uma nova maneira de se relacionar entre o significado do Sol, que é essa motivação da nossa vida, e a percepção emotiva dessa motivação de vida, que é a Lua. Quando se cria, então, um novo ângulo, que nós chamamos de crescente, essa relação entre motivação e percepção de motivação, ela assume um caráter de luta. Nós vimos, nos áudios da lunação taurina, nos vídeos de previsão. É uma necessidade de fazer um espaço, de aceitar que é uma força que está crescendo dentro de mim, pede um novo espaço. Obviamente é um espaço coerente com a energia de que nós estamos tratando, que é uma energia virginiana, é uma energia geminiana. Então, virginianamente, essa vez, nesse mês, nós vamos lidar com essa vontade de crescer. Importante dizer isso, porque a energia que caracteriza essa semana, então, crescente de uma alunação geminiana em uma fase, então, de energia virginiana, é caracterizada por uma inversão de rota. Nós vimos que o nosso amado Mercúrio voltou ao movimento direto, e agora quem entra em um movimento retrógrado é a consciência saturnina. É importante explicar um pouco o relacionamento entre esses duas consciências que estão se relacionando porque eles estão em signos de ar. Então, eles estão dialogando dentro de um único elemento, que é o elemento de relacionamento, o elemento que nós chamamos ar. Mercúrio, por estando em Touro, mas a retrogradação ela começou em Gêmeos, então ela traz nesse signo de Gêmeos, nesse signo de Touro, uma reflexão geminiana, e Saturno ele está em Aquário, e a retrogradação, que é bem mais lenta, que dura só poucos graus pela lentidão que caracteriza a retrogradação de Saturno, também está em um signo de ar, que é o signo de Aquário. Então, nós temos uma inversão. Se antes era o signo geminiano em um processo de reflexão, agora temos o signo de Aquário em um processo de reflexão. Nós vimos na nossa live de Lua Nova em Gêmeos a diferença entre um movimento ativo, um movimento passivo e um movimento de reflexivo. O movimento ativo é um movimento que impulsiona, nos coloca em conexão com o nosso masculino, com a nossa vontade de conquistar. O movimento passivo é mais um movimento que nos faz competentes em receber, então em nos perceber como um espaço que acolhe, recebe uma energia. O movimento reflexivo, ele é ligado aos dois movimentos anteriores, o movimento ativo e passivo. O movimento reflexivo, ele se encontra em um lugar equidistante, nós estávamos falando essa semana nos feeds do Instagram, equidistante entre o meu movimento ativo e o meu movimento passivo. Ativo e passivo são dois movimentos, com, obviamente, essa manifestação diferente, mas ambos pedem a nossa presença ativa, uma em ir atrás e outra em se disponibilizar a receber.
O reflexivo é a nossa competência de saber escutar os dois movimentos sem pegar parte nenhuma, nem do lado, nem do outro. Então, quando se teve a retrogradação mercurial, essa reflexão, que era uma reflexão geminiana, ela era a equidistância respeito ao que? A minha palavra ativa, então de querer criar novas conquistas, novos conhecimentos, novos tempos para mim, é uma palavra passiva, quer dizer, uma palavra recebida, percebida, escutada, cultivada, uma equidistância. Então era a nossa competência de saber refletir sobre isso. Como é? Onde eu peso mais? Peso mais uma palavra ativa ou uma palavra passiva? Como faço para descobrir isso, Antonella? É o que eu sempre digo, volte ao que aconteceu no teu cotidiano durante a retrogradação mercurial. Aí você vai perceber se o teu movimento é mais ativo ou é mais passivo. Não é que um é mais certo, o outro é mais certo, é errado. O importante é você entender onde você está. Essa é a chave de todo o nosso autoconhecimento. Então, esse foi o que nós vivemos na retrogradação mercurial a partir da energia geminiana. Agora, a reflexão, ela se encontra num lugar diferente, porque é um Saturno que é retrograda e num signo aquariano. O que nós temos aqui, então, nós encontramos uma nova luta, porque toda vez que nós entramos em uma fase crescente, nós sempre precisamos encontrar, escolher para nós um arquétipo de luta. E aí, a partir do arquétipo de luta que você escolhe, você se vê nesse movimento. Aqui nós temos, lembram que Saturno está nesse grau específico, um grau que é 25 graus de aquário? Então, esse 25 graus de aquário, ele traz uma reflexão sobre o significado do nosso lado direito do corpo. O lado direito do corpo, a partir da grande filosofia oriental, mas também dentro do processo ocidental que nós encontramos na Cabala, tem exatamente esse significado, o significado da forma. No lado direito, nós formatamos tudo que recebemos do lado esquerdo. O lado direito é o lado da disciplina, é o lado do rigor, é o lado da escolha de pertencer a uma determinada interpretação, a um determinado entendimento. Essa é a minha maneira de entender a vida. Esse é o lado direito. Então, no lado direito, nós temos toda a nossa história de formas que vestimos, usamos, interpretamos, nos representam como pessoas de um determinado entendimento. Esse lado direito, nesse grau 25, quando Mercúrio estava em retrogradação e reflexão, nos trazia exatamente a nossa força, a força de poder, se era o caso, ajustar determinadas formas, ou mudar de lugar, translocar de uma forma para outra, porque na reflexão do uso da minha palavra, eu posso entender que as minhas formas são exageradamente ativas ou exageradamente rígidas. Agora, quando nós estamos em uma reflexão do lado direito, então uma reflexão saturnina a respeito ao conjunto das nossas formas, a luta é entre uma necessidade de ter feito a coisa certa e a força de escutar a palavra que determinou uma determinada ação. Complexo? Vou explicar um pouco, porque isso é muito importante. Muitas vezes nós não temos essa força de transmutar uma determinada forma, que forma, mas que te define. A forma é algo que o outro te encontra e te reconhece. Eu sei, porque a Antonella é
é o arcano. A Antonella dá curso de astrologia, a Antonella é casada, a Antonella é mãe. Tem todas essas formas que você conhece de mim. Então, são formas que me permitem de me relacionar com você. Percebe quanto, para mim, é importante que essa forma esteja sempre se manifestando de uma maneira certa? Porque dependendo do que seja certo ou errado dentro da forma, eu tenho atropelos no meu relacionar-me com você. Então, existe, de um lado, essa necessidade, que essa forma permaneça em uma expressão que seja certa. Mas, do outro lado, nós podemos também fazer um processo de reflexão. Essa é a retrogradação saturnina que começa essa semana, onde eu posso entender que eu tenho a força de ultrapassar essa necessidade do certo e me ajustar a uma fidelidade respeito à palavra. Porque muitas vezes a palavra ela vai se corrompendo, aquela palavra que deu origem a uma determinada forma, que me permite de me relacionar com você, ela foi se corrompendo por necessidades emocionais, por necessidades do outro, por necessidade da sociedade. E nesse processo de corrupção da palavra, não da ação, da palavra, eu perdi o brilho dentro da minha ação. Então, a ideia, e isso é importante, nessa semana, é saber, então, recuperar qual foi a palavra criativa ao ponto tal que te permitiu de criar uma determinada forma que é reconhecida por você e pelo outro. Você está disponível a renovar essa palavra? Então, está disponível a ultrapassar a necessidade que a tua ação seja certa para poder criar uma reflexão sobre essa forma? 3 palavras-chave: reflexão, palavra, forma e ação. Todas elas, dentro dessa retrogradação saturnina, nos pedem a possibilidade de uma escuta. Quando se fala escuta, lembrem disso. Quando se fala de escuta, se fala sempre de uma disponibilidade a criar um espaço de escola, um espaço de contradições, um espaço de tensões. Eu lembro a palavra que deu origem, por exemplo, a toda essa caminhada de cursos de astrologia, de tarô, de cabala, que é uma forma pela qual eu posso me relacionar com você. Eu lembro muito bem. Essa palavra se chama justamente arcano, se chama fermento da vida. Então, eu, como Antonella, essa semana, estou disponível a pegar de novo essa palavra e a deixá-la de novo vibrar dentro de mim, como se ela tivesse uma possibilidade de rejuvenescer novamente. Para quem sabe, eu ter que ajustar alguns aspectos ou a forma inteira pela qual hoje eu me comunico com você. Essa é a o primeiro lugar, a primeira reflexão que eu quero trazer para você nessa belíssima semana crescente. Uma outra reflexão que eu quero trazer para você, que depois vou me estender mais nos próximos feeds do Instagram, é uma palavrinha perfeita, justamente nessa alunação geminiana, que se ajusta então não só com a retrogradação saturnina, mas também com essa belíssima Vênus que está caminhando como regência no signo de Touro. Junto com Marte em Áries, um Júpiter, é para aproveitar ao máximo essa energia. Essa energia em específico, ela tem um tom mais poderoso porque ela vai se alinhando exatamente nessa semana. É um alinhamento desses astros, dessas consciências, Júpiter, Marte, Vênus, a Lua em um determinado momento, porque ela é mais rápida no movimento, e Vênus, e Mercúrio. Então, nós temos essas consciências que
alternando na própria energia masculina e feminino, feminino e masculino, eles vão se alinhando no céu. O que significa? Que olhando para o céu, nós temos como se eles estivessem num único fio dourado, um alinhado ao outro. É um momento mágico, os astrônomos nos devolvem, porque isso acontece raramente, porque o movimento deles é diferente, a velocidade é diferente, então é como se eles tivessem dados marcado um compromisso todo mundo junto. Nós chamamos de alinhamento. Esse alinhamento, olha só, ele foi a última vez em 2004. A soma de 2004 é 6. Agora volta de novo esse alinhamento, 2022. A soma de 2022 é 6. Então, aqui nós temos a qualidade de um número, que é o número 6, que inclusive, cabalisticamente, é o número desse ano também. Então, é um alinhamento, é um estar entre a força masculina e a força feminina, a força feminina e a força masculina. De novo, o número 6 é um 3 mais 3, nos coloca em um lugar de perfeito espelhamento do que nós queremos ser. Existe o nosso desejo de ser, existe o espelho do nosso desejo de ser. Nós olhamos o nosso desejo de ser no espelhamento. Então, o alinhamento é onde você pode se ver. Essa é a grande proposta. Essa é a proposta, é a segunda proposta que eu te faço nessa fase crescente virginiana, da fase no signo de Virgem. Então me diga, porque o espelhamento tem uma característica. Quando você consegue se ver, você consegue perceber quais são os teus limites. Qual é a tua forma, de novo, então, os limites que delimitam a tua força, a tua forma. Olha, a força de me manter no meu limite. Então, a força de me manter fiel a quem eu quero ser. Ela vem, aqui essa é a pequena pedra filosofal que eu quero te dar essa semana. Essa força de me manter dentro do meu limite, ela é dada não tanto pelas minhas necessidades emocionais, mas ela é dada pelo meu campo magnético. Então, pelo conhecimento que eu recebo como revelação a partir do meu campo eletromagnético. O que significa, em palavras mais simples? A tua forma, ela é dada pelas tuas necessidades emocionais, ou a tua forma, ela é dada, é querida, é construída pela revelação que você recebe como conhecimento? Onde você se apoia para ser fiel a você mesma? Na tua jornada emocional ou na tua jornada de revelação e conhecimento? O que você mais quer para você? As tuas necessidades emocionais sejam bem alimentadas? Então, criando situações onde o teu emocional esteja sempre feliz, em paz, sem ansiedades? Ou você sabe criar formas coerentes com o alimento da revelação do teu conhecimento? Duas pedrinhas filosofais, então, nessa semana de fase crescente da lunação geminiana. Uma é a reflexão sobre o teu lado direito, então você saber ultrapassar a necessidade do certo para você colocar em crise, através da palavra original, a tua forma. E outra que é muito parecida e que vem então pela força do alinhamento desses planetas, dessas nossas consciências, onde você se indaga. Logo que você sente a tua necessidade emocional, você está disposta a criar um ambiente que lhe seja agradável, ou você está pronta a
colocar no abdômen, na força das tuas coxas, o teu emocional e criar então um outro lugar, o lugar da revelação do conhecimento. Onde você vai quando você está disponível a se apresentar? Vai pela tua necessidade emocional ou vai pela tua necessidade de conhecimento e de revelação? Uma semana riquíssima para nós, nesse sentido, riquíssimas de energias. Então, um beijo grande para você e boa semana para nós. Vamos crescer em reflexão. Tchau, tchau.